Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Aleluia. A palavra de Deus diz, no versículo 1, certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu vou repetir. E disse o Senhor Deus a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. De ti eu farei uma grande nação. Vamos repetir isso? De ti farei uma grande nação. E o versículo continua falando: e eu te abençoarei, e eu engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção para os outros. Versículo 3: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. O que Abraão fez? Versículo 4. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, obedecendo o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Lemos no versículo 1 que Deus, ele foi bem claro quando disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai de perto dos teus pais e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, e sair da terra, sair do meio dos parentes, como diz o versículo, se nós trouxermos esse versículo para os dias de hoje, Deus, ele estava virando para Abraão e falando: Abraão, saia do conforto da sua casa. Abraão, saia da comodidade que você está vivendo hoje. Abraão, saia daquilo que você está acostumado sempre a fazer, porque eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Deus falando conosco hoje: saia da comodidade, saia daquilo que você está sempre acostumado a fazer, saia então da sua zona de conforto, porque crente tem sim a zona de conforto, onde ele vem para a igreja toda semana, ele participa dos cultos semanalmente, participa das atividades da igreja, o grupo de mulheres, o grupo de homens, o grupo de jovens, mas a sua vida continua a mesma coisa. Irmãos, Deus tem coisas melhores para cada um de nós. Quantos creem nisso? Deus, ele tem salvação para a sua casa. Muitas vezes a salvação ainda não chegou na sua casa, sabe por quê? Porque você ainda não saiu da comodidade. Você ainda não saiu da sua zona de conforto. E a zona de conforto, irmãos, é muito bom, porque nós temos de tudo. Nós temos o alimento, nós temos ali, né, o cobertor, nós temos o colchãozinho, nós temos tudo. Só que, irmãos, quando Deus levanta e fala para Abraão: Abraão, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, Abraão não sabia para onde Deus iria mandá-lo. Abraão não sabia se lá ele ia passar por tribulações. Certamente ele não teria o mesmo conforto que ele tinha na casa dos seus pais. Certamente Abraão, Deus mandou ele para um lugar onde ele não dependeria mais da ajuda, não dependeria mais do auxílio dos seus pais. Ele falou: Abraão, você vai sair desse conforto, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você vai para um lugar, vá para um lugar que você às vezes não saberá quais são as dificuldades daquele lugar, mas certamente eu te sustentarei. Eu estarei com você, Abraão. E no versículo 4, irmãos, nós podemos ver que Abraão, com 75 anos de idade, ele ainda morando na casa dos seus pais, ele sai do conforto, ele sai da casa obedecendo a voz de Deus. Irmãos, imagina Abraão no auge dos seus 75 anos, seus 80 anos, 75 anos,
ele saindo da sua casa, saindo às vezes da comodidade que ele estava vivendo há tantos anos, para ir para uma terra que era simplesmente um ponto de interrogação. Agora eu te pergunto, será que nós, no lugar de Abraão, nós teríamos tal fé? E Deus, após pedir a retirada de Abraão, irmãos, o que eu acho interessante é que Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Além de colocar aquela incerteza no coração de Abraão, Deus ainda coloca para ele uma promessa. E essa promessa, irmãos, não era uma simples promessa. Essa promessa, irmãos, era algo que para a situação de Abraão era impossível de acontecer. Ele vira para Abraão e fala o seguinte: olha, Abraão, você vai sair da casa dos seus pais e eu vou te abençoar e eu farei de ti uma grande nação. Simples a promessa, não é? Mas sabemos aqui que Abraão já tinha 75 anos de idade. E a sua mulher Sarai, ela tinha 65 anos de idade. Tem alguma mulher aqui com 65 anos? E quando Deus ele fala que faria de Abraão uma grande nação, o coração de Abraão começa a ficar pequeno. Sabe por quê? Porque ele sabia que Sara, no auge dos seus 65 anos, ela não podia dar à luz, porque ela era estéril. Irmãos, qual que era o pensamento que nós teríamos se nós ouvíssemos tal coisa de Deus? Deus, espera aí, eu estava lá quietinho na minha casa, eu estava lá no conforto do meu lar, com a minha família, e de repente o Senhor vem, manda eu sair desse conforto, e fala que vai me abençoar, me manda para uma terra que eu nem sei aonde, e fala que vai fazer de mim, da minha esposa, uma grande nação, e eu tenho 75 anos, e ela ainda é estéril. Como isso pode acontecer? Talvez a sua situação é a mesma que Abraão estava naquele dia, só vendo o impossível na sua frente, só enxergando as barreiras, só enxergando as tribulações, só enxergando as lutas que passaria para alcançar tal promessa. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que cumpriu a promessa sobre Abraão, ele vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Não importa o tempo, não importa as dificuldades, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível e ele é o nosso Deus. Irmãos, foi pela fé. É por isso que nós falamos aqui toda vez: olha, você precisa de fé. Vira para o seu irmão e fala: você precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós passamos pela nossa vida, nós passamos pelo caminho da fé. E a fé é a expectativa. Quantos lembram aí? A fé é a expectativa. E a expectativa daquilo que você pode alcançar na presença de Deus. Mas nós temos que tomar uma posição. A fé sem as obras, ela é morta. Não adianta você falar que tem fé em Deus. Irmãos, vamos crer como Abraão ele cria. Sabe por quê? Porque que Abraão saiu da sua casa aquele dia? Porque ele sabia que se ele chegasse a passar fome, Deus, através do seu filho, como diz na palavra, ele é o pão da vida. Se ele chegasse um dia a passar sede, Jesus também, ele é água viva, e aquele que beber desta água nunca terá sede. Aleluia. Irmãos, olha o que Deus falou através de Davi no Salmo 46, versículo 11. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente nos tempos de aflição. Por isso nós não temos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Nós não teremos medo, ainda que os mares se ajuntem e rujam e os montes tremam violentamente. As nações elas ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Olha o versículo 7 para você. O Senhor Todo-Poderoso está do seu lado. Ele está do seu lado. O Deus de Jacó é o teu refúgio. E continua o versículo 9, fala: ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo.
E no versículo 10, aleluia, esta é a palavra para você nessa noite. Versículo 10 de Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Irmãos, aquieta-te e reconheça que Ele é o seu Deus. E eu te pergunto nessa noite, por que você está ansioso pela promessa? Por que você está ansioso para a promessa chegar na sua vida? Será que é para acabar os seus problemas? Será que é para acabar as suas dificuldades? Será que é para você voltar à sua zona de conforto? Quando o Abraão chega com 86 anos de idade, depois de passar tanto tempo, sabe o que Abraão faz? E é o que muitas vezes nós temos feito. Abraão tenta dar uma forcinha para Deus. Abraão e Sarai, eles tentaram trabalhar sua própria versão dos planos de Deus. E naquele momento, naquele desespero, Abraão, os anos estão passando e Deus falou que ia fazer de você uma grande nação e nada aconteceu. Você já está com 86 anos. E cada dia a situação vai complicando, Abraão. Porque se com 75 já estava difícil, imagina com 86. E naquele momento, Sarai chama ali Agar, que era a sua criada, a sua empregada, e fala assim, olha, Abraão, está aqui Agar. Então, vocês vão ali para o quarto e façam o filho da promessa. E aí nasce Ismael. Irmãos, e quantas vezes na nossa vida nós queremos ajudar a Deus a fazer aquilo que Ele prometeu. Queremos fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Só que nós temos que lembrar aquilo que está escrito em Isaías capítulo 55, no versículo 8. Os meus pensamentos, os pensamentos de Deus para a sua vida, não são os seus pensamentos. Os caminhos que Deus tem para você não são os seus caminhos. Os pensamentos que Deus tem para você, que Deus tem sobre você, são muito melhores do que os seus. Então, irmãos, deixa Deus fazer a sua vontade na sua vida. Deixa Deus operar na sua vida da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. 25 anos depois que Abraão tinha recebido a promessa de Deus no seu coração, Deus ele chama de novo Abraão. Olha para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, imagina, 99 anos Abraão e 89 anos Sara. Capítulo 17, versículo 17 do livro de Gênesis. Sabe o que Abraão fez? Versículo 17. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Irmãos, eu quero te falar que talvez as pessoas podem rir da sua situação. Talvez são as pessoas do seu trabalho, talvez aquele aumento de salário, talvez aquele cargo que você está pretendendo. E aí você fala: não é meu, Deus prometeu. E as pessoas começam a rir daquilo que Deus ele prometeu para você. Mas eu quero te falar que assim como aconteceu na vida de Abraão, também vai acontecer na sua vida. Não importa o tempo que passar, não importa, irmãos, as circunstâncias, Deus ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida. E aí, irmãos, o tempo de Deus, irmãos, com certeza não coincidia com o calendário de Abraão. Mas sabe o que nós temos que pegar conosco hoje? Abraão, irmãos, mesmo assim, ele resolveu obedecer a Deus. E com 99 anos, irmãos, quando Abraão riu ali daquilo que Deus tinha falado, e ele falou: Abraão, eu vou cumprir a minha promessa. Irmãos, com 100 anos, a palavra fala que nasceu o filho da promessa. Nasceu o filho da promessa chamado Isaac. Irmãos, e por acreditar e confiar na mão de Deus, Abraão ele foi chamado amigo de Deus. Olha só que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Será que tem algum amigo de Deus aqui? Jesus fala para os seus discípulos: vocês serão os meus amigos, se fizeres aquilo que eu
vos mando. Quer ser amigo de Deus? Faça aquilo que Deus manda fazer. Eu quero te falar nessa noite, que a promessa que Deus fez para você é impossível, mas Deus, Ele pode. A promessa que Deus fez para sua casa é impossível, mas Deus pode. Ele pode, assim como Ele abençoou a Abraão e a Sara, Deus vai abençoar você nessa noite. Creia nisso. Creia nisso.